Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu novamente para movimentar um pouquinho o canal que está parado e hoje eu vou mostrar, né, um bot que nós fizemos, foi um job que nós fizemos para um cliente e é a conexão do BotPress ao sistema Galaxy Pay, certo? É uma plataforma de pagamento. Então nós estamos aqui com o BotPress, tá? Fazendo login nele aqui. Nós temos vários bots aqui para teste. A gente criou esse aqui chamado Galaxy Pay, certo? O Galaxy Pay, nós criamos ele, como o título do vídeo sugere, com o auxílio do BotPress, tá? Aliás, perdão, com o auxílio do ChatGPT. Então foi muito bacana. Confesso que eu ainda não tinha usado de forma produtiva, mas eu posso dizer que ganhei dinheiro com o ChatGPT, né? Então, os pontos que nós utilizamos aqui, principalmente, foi a collection que eles fornecem, né? A collection deles no Postman, é bem documentada, já está tudo pronto aqui. As chamadas, só senti falta aqui porque eles não têm um ambiente de homologação efetivo, né? Eles não passam, não dão retorno quando você faz uma consulta nesse ambiente, mas isso é facilmente resolvido você acessando a documentação deles, tá? Na documentação deles você tem aqui a parte de dados da resposta, né? Então você consegue aqui ver como é que é o payload, né, dessa resposta e baseado nisso você consegue fazer o trabalho do seu código. Então, aqui, a princípio, a proposta era checar o cadastro. Se tiver cadastro, ele deve retornar a fatura ou as faturas, tá? E se não tiver cadastro, ele deve abrir o processo de cadastramento, tá? Então, nós utilizamos algumas funções aqui para poder trabalhar com eles. A gente criou aqui uma função para cadastrar o cliente, tá? Nós temos uma função para carregar as variáveis de ambiente. Então, como eu disse, a gente não tem o payload fazendo a consulta no ambiente de homologação. Então, a gente criou um payload aqui, digamos assim, genérico e fake. E aí ele avalia em que ambiente ele está trabalhando. Se ele tiver em homologação, ele vai usar esses dados aqui que a gente está carregando. Se ele tiver em produção, ele vai fazer a requisição da consulta, né? Criamos a função para consultar o cliente, uma para consultar a fatura, uma para gerar o token, né? Esse token é o que vai servir para as requisições, para se autenticar. E criei uma função genérica aqui também, uma única função para tudo, né? Que seria a validação de um campo. Então aqui a gente espera duas variáveis, né? O texto que eu quero validar e o tipo. E aqui dentro a gente criou algumas funções. Foi aqui que entrou o chat GPT. Nós criamos algumas funções dentro de um switch. E lá, de acordo com o que a gente passa na função, eu digo, eu quero validar um e-mail. Então, ele vai utilizar essa função para validar um e-mail. Eu quero validar um nome. Quero validar, o que eu achei mais bacana que foi, por exemplo, a validação de documentos, né? Eu vou digitar lá um código de CNPJ ou de CPF, né, para poder localizar. E aí, baseado nesse número que o cliente vai digitar, né, ele vai fazer a validação aqui e vai retornar se aquele campo ele corresponde a um CPF ou um CNPJ. E não necessariamente precisa ser um CNPJ válido. Ele vai validar no padrão que é utilizado, né, para poder garantir que é válido. Então, se eu digitar lá de 11 dígitos, que corresponde à quantidade de caracteres que tem um CPF, ou 18 dígitos para a quantidade que corresponde aos caracteres no CNPJ, números aleatórios, ele não vai validar. Só vai validar se estiver dentro da regrinha de CPF e CNPJ. Então, a gente fez aqui as validações de e-mail, documentos, telefone, até de estado, né? Ele vai pedir aqui a UF do cliente. Então, o cliente poderia digitar qualquer caracteres com dois dígitos. Ele digitar lá AB e não existe um estado com isso, né? Então, a gente valida através de um array. Então, tudo isso aqui foi feito pelo chat GPT. Só precisa ir da lógica, obviamente, e jogar isso dentro de um switch. Cada switch desse executa uma função que eu solicitei ao chat GPT. E aqui eu tenho um deles, ó, para que eu possa verificar se um string está no padrão de e-mail. Então, ele já me dá aqui um regex todo bonitinho e como fazer uso. Então o chat GPT ele me serviu para isso. Pedia lá, cria uma função em Node que valide tal dado. E ele me retornava essa função extremamente válida e a gente só fazia adicionar aqui no, nas funções da validação. Uma vez feito isso, né? Percebe que a gente está usando aqui poucas funções.
E aí a gente tem esse resultado, tá? No nosso resultado que nós temos aqui, nós temos um chat onde eu posso consultar, né? Posso começar uma nova conversa aqui com o nosso robô. E aí, de acordo com os dados que eu tiver, ele vai fazer as verificações, tá? Ele vai pedir para que eu possa me identificar, né? Aí cabe o cliente fazer essa identificação. Uma vez identificado, se tudo tiver ok, ele vai retornar os dados, tá? Não estando ok, ele vai pedir para que faça o cadastro. Ele vai verificar se possui faturas, né? Quantas faturas ele possui. Vai passar aqui os valores e vencimento, passar os códigos de barra, passar o link de pagamento, o link do Pix e até mesmo a imagem desse Pix, tá? Caso o cliente informe um número que não existe, ou caso ele não possua faturas, tá? Ele vai retornar apenas o olá, bem-vindo, né? Aliás, eu até pulei a etapa aqui, era para ter mandado um oi. E aí que a gente faz a consulta, né? Ele vai identificar quem é a pessoa e vai dizer que não localizou faturas para aquele indivíduo, tá? Então ele sempre vai fazer essas verificações. Se eu criar uma nova conversa de uma pessoa que ainda não tem nenhum registro, tá? Dentro do sistema, por exemplo, colocar números aleatórios aqui, né? Ele vai verificar se tem, não localizou, e aí ele vai começar a parte de cadastro, vai começar a solicitar as validações, tá? Então, se eu botar aqui, por exemplo, ABCD06, né? Ele vai dizer que o nome é inválido, tá? Não deve conter números. Vai pedir que eu repita novamente. Então, é uma validação simples que ele está realizando. No final, ele vai pedir os dados, tá? Se eu colocar um número aqui também que não seja válido, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar 11 dígitos. Ele também vai dizer que é inválido. Ele não vai validar pela quantidade de caracteres, mas sim pelo, pela regra, né, que é utilizado para a identificação desses documentos. Ele identificou está correto, ele vai pedir, por exemplo, um e-mail. Então, você botar só meu nome, arroba. Não é um e-mail válido. Então, ele vai dizer que é inválido, vai pedir para que eu valide isso, tá? Então, dentro do padrão aceitado, ele vai passar para a próxima etapa. Mesma coisa para telefone, tá? O telefone aqui está no padrão de 10 ou 11 dígitos. Então, se eu digitar 8 dígitos, ele não vai aceitar. Ele tem que ter 10. Aqui ele não tem validação de DDD, por exemplo, tá? Ele só está validando a quantidade de caracteres, tá? E se é um número inteiro, né? Então, no correto, 10, 11 dígitos ele passa. A mesma coisa para o CEP, tá? Se for, ele não vai validar se é um CEP válido ou não. Até poderia colocar essa validação, mas preferir por não. Vai pedir o logradouro. Aqui no logradouro, como é muito subjetivo, eu não tenho como definir se aquele logradouro possui ou não números. Aí eu não coloquei validação, tá? Agora o número da casa, por exemplo, número 10B. Se eu colocar 10B aqui, ele não vai aceitar porque B é um caractere alfa, né? Ele não, só aceita caracteres numéricos. Então posso colocar aqui o número. E aí no complemento é que eu posso adicionar uma observação, um ponto de referência. O bairro também não tem validação porque o bairro é muito subjetivo também. Cidade também. Eu não coloquei validação de cidade, mas nós colocamos na UF. Tá? Então, por exemplo, tá uma UF aqui com várias letras, kkkk, ele não vai aceitar. Se eu botar dois caracteres, que seria o normal de uma UF, ele também não aceita, tá? Tem que ser uma UF dentro do que nós temos no nosso país. Então, vou colocar aqui o RN, ele vai concluir o cadastro, ele vai me retornar cadastro realizado com sucesso, tá? Então, ele fez aqui o cadastro. Como eu posso validar, né? Nesse caso aqui, como não havia cadastro antes, ele barrou
o acesso. Então, se eu mandar um oi novamente e atender a solicitação que é feita em tela, certo? Ele vai retornar os dados. Então, já o cadastro foi realizado com sucesso, tá? Lembrando que aqui a gente está em ambiente de homologação, tá certo? A gente está aqui fazendo testes da ferramenta. Então, são informações de ambiente de homologação, todas são fictícias. Acredito que só essa é a solução, né? Foi assim que a gente conseguiu pegar o chat GPT para trabalhar para a gente, né? Nas pequenas funções que talvez eu quebraria a cabeça para fazer ou pesquisando no Google, né? E ela automatizou isso para a gente. E aí foi só usar a lógica do BotPress, conectando na API que está muito bem documentada. E assim a gente fez um job, tira aí um trocadinho para poder comprar o pão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, da proposta. Se quiserem bots como esse, entre em contato. Esse é o meu serviço adicional, tá? Faça orçamento sem compromisso e a gente terá o prazer de desenvolver o seu robô, tá? Um abraço.